Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Dirceu, chegando aqui com mais um vídeo sobre plantas, tá? Então a gente vai continuar estudando os grupos, o grupo das plantas, tá? E a gente já viu então nas aulas anteriores, nós já falamos das briófitas e falamos das pteridófitas, tá? Então vocês viram lá que as briófitas eram plantinhas bem simples, pequenas, tá? Que dependem muito da água para se reproduzir, que não tinham órgãos verdadeiros, no caso não tinham uma raiz, mas tinham um rizóide, não tinham caule, mas tinham cauloide, não tinham folhas, mas tinham filóide, tá? Então não eram órgãos verdadeiros, são plantas, as briófitas, são plantas avasculares, ou seja, elas não têm vasos condutores de seiva, tá? Já as pteridófitas, elas já são plantas vasculares, então elas já têm os vasos condutores de seiva, né? Então a água e os nutrientes, os minerais, podem chegar a todas as partes da planta através desses vasos. Então uma característica que já faz com que as pteridófitas sejam plantas bem maiores, tá? Ambas as briófitas e as pteridófitas, elas precisam então da água, né? Então precisam estar em ambientes mais úmidos para que elas possam se reproduzir, porque é uma condição fundamental para a reprodução a existência de água nas briófitas e nas pteridófitas, tá? E agora nós vamos ver então as gimnospermas, tá? Outro grupo de plantas, tá? E nós temos aqui como um grande representante da nossa região, na região sul do Brasil, nós temos as araucárias, o pinheiro do Paraná, como é chamado, é aquele mesmo que a gente tira lá os pinhões, né, e a gente se alimenta, tá? Então nós vamos ver então hoje sobre o grupo das gimnospermas, beleza? Continuando aqui então. Então, pessoal, o que diferencia o grupo das gimnospermas dos grupos anteriormente, que a gente viu das briófitas e das pteridófitas? É que nas gimnospermas, então agora, uma novidade que acontece é a produção de sementes, tá? Lembra que lá nas briófitas e nas pteridófitas acontecia a formação de esporos, né? Não eram sementes, eram esporos. E aqui essas plantas agora elas têm essa novidade que é a produção de sementes, tá certo? Então nós vamos ver para frente como que funciona então também o ciclo de vida das gimnospermas, tá? Nesse grupo de plantas, então nós temos as maiores árvores que a gente conhece. Aqui nós temos uma árvore, uma gimnosperma, que o nome dela é a sequoia, tá? A gente vai ver então que tem desde plantas menores, mas também tem as maiores plantas conhecidas, né, que chegam aí até 80, 100 metros de altura, né, árvores que são gigantescas, tá certo? Então aqui nós temos alguns exemplos de gimnospermas, tá? Nós temos os ciprestes, tá? Nós temos os pinheiros, que a gente chama de pinheiros, a araucária, tá? Nós temos as cicas também, tuias, tá? As sequoias, que eu já comentei com vocês, o pinus, tá? O pinus aqui, que é muito utilizado aí para a produção de madeira. Ó, outro exemplo aqui, o cedro do Líbano, o podocarpo, muito utilizado, né? As tuias, o podocarpo são utilizados para ornamentação de jardins, tá? Então tem várias utilizações pelo homem que a gente vai ver em seguida. A maioria dessas espécies aqui, elas não são nativas do Brasil, tá? Por exemplo, nós temos nativas do Brasil, por exemplo, aqui a araucária, né? E o podocarpo, tá? O podocarpo também é nativa aqui da América do Sul. Então no Brasil nós temos aqui também, é conhecido como pinheiro brabo, tá? Essas outras espécies aqui, todas elas são espécies de outras regiões do planeta, tá? Em geral, essas plantas são encontradas em locais de clima frio e temperado, tá? Um exemplo aqui é as sequoias, elas são encontradas apenas lá nos Estados Unidos, tá? São encontradas lá, tá? Então, a maioria dessas espécies, elas são de regiões frias do planeta, tá?
O pinus, ele foi introduzido no Brasil, tá? Hoje as plantações comerciais de pinos, né, eles elas se adaptaram bem, principalmente aqui no sul do país, e eles são muito utilizados aí para a produção de madeira. Também é extraído do pinus, no caso, uma resina que pode ser usada em vários produtos, como solventes, colas, borrachas, esmaltes, até em chicletes essa resina é utilizada, tá? Por exemplo, esse cedro do Líbano aqui também é extraído uma resina que ela pode servir para a fabricação de colônias e loções, aromatizantes de armários, repelentes de traças, tá? A tuia, por exemplo, ela é muito utilizada para ornamentação de parques e jardins, tá? E tem uma resina que ela pode ser usada como incenso, tá? O tronco, são usados para fabricação de totens, de canoas, tá? Também se utiliza o extrato das folhas na indústria farmacêutica, então tem várias utilidades aqui. O nosso pinheiro do Paraná, as araucárias, a gente já tem uma familiaridade com essa planta. A gente sabe que dessa planta a gente retira os pinhões que a gente pode comer, né? Usar em preparações e comer ele, no caso, cozido ou assado, como é de costume. Continuando, pessoal, então. Aqui nós temos exemplo vamos falar das sementes, né? E nós temos aqui, então, uma pinha da araucária, né? Uma pinha. E aqui nós temos as sementes da araucária, que é o pinhão. E aqui temos mostrando aqui como se o pinhão tivesse sido cortado. Então nós temos aqui o embrião, né? Aqui essa parte mais amarelinha aqui é o embrião. Essa massa aqui, então, são nutrientes para o embrião utilizar. E por fora nós temos essa casquinha aqui, tá? A casquinha da semente. Beleza? Então, uma característica das gimnospermas, então, o próprio nome diz, gimnos, gimnosperma é uma palavra derivada do grego, e gimnos significa nu, e esperma significa semente. Então, sementes nuas, porque apesar de elas estarem numa pinha aqui, não é um fruto, não tem uma massa envolvendo essas sementes aqui, protegendo elas. Então essas sementes estão nuas, tá? Então é por isso que elas são chamadas de gimnospermas, tá? Aqui tem um exemplo de uma pinha de sequoia, tá? E as sementes da sequoia aqui já são diferentes, né? Diferentes. Aqui nós temos uma pinha do pinheiro americano, aquele que eu falei para vocês, que é usado para produção de madeira, tal. E aqui nós temos a semente. Vejam que ela é bem diferente. Então as sementes elas são diferentes, assim como as pinhas também podem ser diferentes de espécie para espécie, tá? A semente então é uma estrutura reprodutiva das plantas. Uma semente então contém um embrião, tá? Então o embrião ali, e ela fica envolta nessa reserva nutritiva aqui. Então o embrião vai crescendo, então vai utilizando essa reserva aqui. Então essa reserva que existe aqui, nutritiva, vai sustentar a planta jovem, né, lá no início do desenvolvimento da planta, tá? Até que ela comece a fazer a fotossíntese por conta. Então antes disso ela vai gastando essa energia que existe aqui, tá? Então a gente já sabe que os pinhões são muito populares aqui na nossa região. A gente já tem aí os pinhões que todo ano a gente acaba comendo, né? Esperando a produção, a produção aí da fase, né? Que os pinheiros começam a produzir suas sementes, e a gente se alimenta aí todo ano de pinhões. Pessoal, continuando aqui, então agora nós vamos falar sobre as partes da planta, né? Então a gimnosperma, então elas têm raízes, né? Elas têm raízes, tem o caule e tem folhas. No caso aqui das folhas, vocês percebam que as folhas têm algumas características diferentes, tá? Elas podem ser alongadas, em formas de agulha, ou achatadas, tá?
e elas são espessas, elas são bem grossas, tá? Tem consistência bem firme, parece couro. Tá? Então é uma característica bem diferente das outras folhas de plantas, por exemplo, das angiospermas, que a gente vai ver mais para frente. Então as gimnospermas têm essas características. Então são folhas que podem ser longas, né? No exemplo aqui são longas e em forma de agulha, vejam aqui, tá? E a consistência é bem firme, ela é bem grossa, bem, né, parecida com couro, tá? Então, daí nós temos os estróbilos, tá? Os estróbilos, então, são as estruturas reprodutivas, tá, do grupo das gimnospermas, tá? A maioria das espécies, os estróbilos parecem um cone, tá? Parece um conezinho aqui, tá? Popularmente a gente chama, então, os estróbilos de pinhas, tá? E essas pinhas aqui, os estróbilos, podem ser femininos ou masculinos, tá? Tem os dois, femininos ou masculinos, beleza? E temos as sementes, tá? As sementes, então, elas se formam aí no interior das pinhas femininas, tá? Beleza? Por apresentarem características de raízes profundas, então, as raízes, elas são bem profundas. Essas raízes aqui podem atingir até o lençol freático, muitas vezes, elas vão bem profundas, tá? E também esse caule, que é bem lenhoso, bem duro, né? Um caule bastante desenvolvido, então possibilita que essas espécies aí, elas atinjam grandes altitudes, tá? Tamanhos gigantescos, né? Sequoias, são árvores gigantes, né? Enormes, tá? Então esse caule lenhoso e essas raízes bem profundas aí fazem com que elas consigam se adaptar muito bem aos ambientes, conseguem captar muita água e perdem pouca água por causa dessa característica das folhas aqui, elas perdem pouca água, tá? Então elas são plantas que se desenvolvem muito. Muitas espécies de gimnospermas, elas vivem nos ambientes onde tem invernos bem rigorosos, tá? Com temperaturas aí abaixo de zero. E essas plantas aí, quase sempre elas estão verdes, elas não perdem as folhas durante o inverno, tá? Ao contrário de outras árvores, tá? Porque, em geral, as plantas perdem água pelas folhas, tá? E daí acontece a queda das folhas para diminuir essa perda. No caso das gimnospermas, as folhas, devido ao seu formato e consistência, elas perdem pouca água, tá? E são mantidas mesmo durante o inverno rigoroso, tá? O formato da folha dificulta, então, o acúmulo excessivo de neve, né, na planta, o que poderia sobrecarregar os galhos e quebrar. Então também uma característica, as folhas serem assim, elas conseguem então perder pouca água, tá? Então no inverno rigoroso elas não caem, e também onde tem neve, então a neve não fica presa nas folhas, não acaba pesando a planta, né? Então é por isso que essas árvores também são chamadas de plantas sempre verdes, porque elas, mesmo nos invernos rigorosos, não perdem as suas folhas. Continuando aqui, pessoal, então, as gimnospermas, então, a exemplo das outras espécies, também tem um ciclo de vida duplo. Então tem uma fase de vida mais duradoura e uma fase de vida mais curta, tá? Na fase duradoura nós chamamos de fase esporofítica, tá? Que corresponde à planta que a gente vê, tá? Por exemplo, aqui o pinheiro, então a araucária é a fase esporofítica, que é quando ela é a planta que a gente consegue ver. E a fase gametofítica, então, ela acontece, né, no interior dos estróbilos, tá? Então, nos estróbilos aqui acontece a fase mais curta, chamada gametofítica, tá? Nos estróbilos masculinos, formam-se milhões de grãos de pólen, então aqui nos estróbilos masculinos, tá? Esse aqui é o estróbilo da araucária, tá? Masculino, e aqui é o feminino. Então aí nos masculinos formam-se os grãos de pólen, tá? Que são estruturas microscópicas, tá? Que o vento consegue carregar facilmente. Então
a partir dos grãos de pólen, então, serão formados os gametas masculinos. Então, os gametas, as células reprodutivas masculinas, se formam a partir desses grãos de pólen, tá? Cada grão de pólen, então, corresponde a um gametófito masculino, tá? Nos estróbilos femininos, desenvolvem-se os gametas femininos, tá? que vão ser fecundados pelos gametas masculinos. Como que ocorre isso? Tem que ocorrer a polinização, tá? A polinização. O grão de pólen, então, que está lá no estróbilo masculino, ele é levado pelo vento, tá? Até alcançar o estróbilo feminino, tá? Nesse caso, aí, o grão de pólen germina, será formada uma estrutura denominada tubo polínico, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra imagem, tá? Que mostra aqui como que é o ciclo, então, de vida da gimnosperma. Então, nós temos aqui o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, tá? Então, aqui nós temos um gameta masculino que vai liberar, então, grãos de pólen, tá? O vento, então, vai carregar esses grãos de pólen até que ele caia sobre o gameta feminino que foi liberado pelo estróbilo feminino. Então, quando o grão de pólen cai sobre o gameta feminino, vai acontecer, então, aqui a formação de um tubo. Então, aqui o grão de pólen forma um tubo aqui que a gente chama de tubo polínico, que vai chegar lá no gameta feminino, tá? E ali o gameta masculino vai migrar através desse tubo até chegar lá no gameta feminino, tá? Então esse tubo vai se formar e ele vai entrar lá dentro do gameta feminino para fecundar, tá? Vejam bem que antes, quando no grupo das briófitas e das pteridófitas, era obrigatório que tivesse água, né? Porque lembram lá que o gameta masculino da briófita e da pteridófita tinha que nadar para chegar até o gameta feminino. Aqui nas gimnospermas não precisa, não acontece isso, porque o grão de pólen, então quando ele atinge o gameta feminino, ele vai formar esse tubo polínico, tá? Por onde o gameta masculino, a célula reprodutiva masculina, vai andar por dentro desse tubo até chegar lá na célula, no gameta feminino, tá? Então não precisa, não necessariamente precisa de água para que aconteça, então, a fecundação, tá? Então, por isso que o grupo das gimnospermas, então, consegue se reproduzir em locais mais secos também, não depende mais de ter aquela água. Lógico que a planta vai precisar de água para sobreviver, mas para se reproduzir ela consegue se reproduzir sem a presença de água, tá? Após a fecundação, então, forma-se então o zigoto, que vai desenvolver o embrião, tá? Então aqui, nós temos aqui, depois aconteceu a fecundação, então vai desenvolver o embrião, e outras partes se desenvolvem em torno do embrião, formando a semente dotada de reserva nutritiva, tá? Depois, então, esse embrião vai germinar aqui uma araucária jovem, tá? E essa araucária vai crescer, né? E notem aqui que nós temos, então, araucárias machos, né? Machos, e araucárias fêmeas, tá? São sexos separados, tá? Então, aqui nós temos um exemplo que nós vemos aqui, que o embrião, então ele gerou uma plantinha, né, que já vai criar raízes, tá? E enquanto a planta não estiver fazendo fotossíntese, ela vai gastando esses nutrientes que tem aqui na massa do pinhão, tá? Então vai gastando esses nutrientes aí até que ela se forme uma planta grande, né, gigante, tá? Então nós temos aqui duas fases do ciclo de vida. Uma fase gametofítica, né, onde nós temos aqui produção de gametas, e aqui nós temos a fase esporofítica, onde nós temos a planta, né, a planta aqui que vai liberar então aqui os gametas masculinos ou femininos, certo?
Só lembrando aqui, gente, então, a respeito das sementes, né? Então, assim como os esporos, as sementes representam uma estrutura de proteção no ciclo de vida das plantas, tá? Porém, as sementes apresentam características que permitem as plantas que as produzem ocupar o ambiente de forma dominante, tá? As sementes aí são compostas por uma camada externa, né, que é a casca, né, que a gente viu aqui, tá? Que fornece proteção ao embrião, tá? Então ele vai estar protegido lá, o embriãozinho está protegido lá dentro da semente, tá? Além disso, essa reserva de alimento aí então vai permitir que essas sementes elas permaneçam aí inativas, tipo dormentes, por um longo período de tempo, até que mesmo por vários anos, né? O que não acontecia lá com os esporos, tá? A capacidade de resistência dos esporos era bem menor. E aqui com as sementes, elas podem ficar nesse estado de dormência por muito tempo, tá? E até que aconteça condições propícias para que ela se desenvolva, né? Para que comece a crescer ali a plantinha, tá? Então as sementes elas podem ser dispersas próximo da planta que originou elas, né? Ou até mesmo a centenas de quilômetros de distância, né? Sendo carregadas pelo vento, principalmente, então, e por animais, tá? Desse modo, aí há mais chances de que se estabeleçam em novos ambientes, tá? E se as condições ali do ambiente forem favoráveis, tá? Vai acontecer a germinação, tá? Do embrião, tá? E vai nascer a plantinha lá. Pessoal, então nós vamos agora para as atividades, tá? As atividades, então, vocês farão da seguinte forma, tá? O professor não vai deixar texto para vocês escreverem no caderno, tá? Mas o professor vai deixar algumas perguntas para vocês buscarem no vídeo, tá? As respostas, tá? E daí vocês vão lá e escrevem o que vocês encontraram no vídeo a respeito daquela pergunta. Beleza, pessoal? Até a próxima!